passar a palavra ao magnífico reitor José Fasqueira, que, além de magnífico, tem a sua história vinculada à questão ambiental, é um dos atores com peso na sociedade do Rio de Janeiro, do Brasil, reconhecido nas questões que estão aqui tratadas. Ele junta hoje as duas faces, reitor e um especialista no tema. Obrigado. Quero agradecer muito, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas, a presença de todos vocês aqui nesta noite. Eu vou falar sentado, não por motivo de idade, mas é porque realmente hoje eu quase levei um tombo de uma escada, então estou com o pé um pouco dolorido, então eu vou falar sentado, tá bom? Mas primeiro eu quero agradecer muito a presença aqui de todos que compõem a mesa, o professor João Nogueira, né, o nosso amigo Ariel, do Ministério, e o nosso amigo aqui, que vocês já conhecem, o Ricardo Henrique, da Fundação Pereira Passos, né, que representando o prefeito nesta noite. Devo dizer realmente que, como gestor da principal da universidade, como reitor, eu fico muito feliz que realmente algumas reflexões e contribuições da instituição possa servir de subsídio para esses grandes desafios que nós temos pela frente em relação, sobretudo, a Rio+20. Né? E não poderia deixar também de agradecer a presença do embaixador Amarante e agradecer também aqui eu vi aí o secretário Sérgio Bertman também, mas acho que saiu um pouquinho, né? Estava aqui presente, e de todos vocês aqui, representantes de outros países, né, que estão aqui presentes, dos BRICS, e dos alunos, professores, gestores. Eu fico feliz, como eu disse, a respeito da presença da universidade, porque eu creio que tem dois eventos que são muito importantes nesse momento histórico para nós. Em primeiro lugar, eu acho que esse seminário, né, organizado pelo Centro de Estudo, né, de Políticas dos BRICS, né, organizado pelo Departamento de Relações Internacionais da PUC, porque é um seminário que eu acho que tende a aprofundar questões relevantes, né, não só em relação ao desafio presente da Agenda 20, da Rio+20, mas também em relação ao futuro. Então, eu creio que esse centro, que é muito importante, tão jovem surgindo na universidade, que eu sempre costumo dizer que esse Centro de Relações Internacionais, para nós, é a expressão daquela pequenez com o potencial de grandeza, não tem dúvida nenhuma. Estrutura pequena, mas, ao mesmo tempo, com ambições maiores de poder realmente tratar em questões que são emergenciais, né, mas, ao mesmo tempo, de caráter internacional. Importância internacional. Então, eu acho que nesse ponto eu vejo que essa parceria entre a PUC e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro é fundamental. Fundamental não só porque eu acho que é algo que tem uma contribuição a dar na cidade do Rio de Janeiro e ao nosso país. Acho também, do ponto de vista até, diria, ambiental, né, que essa estrutura, né, está sendo montada para estudar, pesquisar sobre esses grandes desafios que nós temos nos países emergentes, que formam os BRICS, ela constitui, no fundo, algo que eu creio que faz falta hoje em toda a preocupação ambiental, que é exatamente procurar a estrutura de alianças. Nós vivemos num mundo muito fragmentado, todas as estruturas que surgiram com esse aspecto de poder unificar as pessoas, as tendências, as idiosincrasias, eu acho que são extremamente bem-vindas. Então, eu acho que essa estrutura, né, de discussão, de estudo sobre os BRICS, né, é algo importante, porque exatamente coloca na perspectiva da aliança, construir aliança. O mundo está precisando de pessoas e estruturas que dêem testemunho de agregação, de união em torno de temáticas de relevância planetária. Então, nesse sentido, eu diria que eu vejo isso muito importante. Né? Então, parabenizo, agradeço a parceria da Prefeitura, agradeço muito também esse total apoio do Ministério, né, do Meio Ambiente, na nossa querida ministra, que eu tive a honra de receber em minha casa lá, Isabel, né, Teixeira,
né, poder discutir realmente os problemas de ordem, eu diria, de ordem mais nacional, mas ao mesmo tempo também compartilhar problemas de ordem regional. Então, eu acho que foi realmente algo assim, muito importante e creio que nós temos aí um desafio grande pela frente, né? Então, parabenizo, agradeço a parceria da Prefeitura, agradeço muito também esse total apoio do Ministério, né, do Meio Ambiente, na nossa querida ministra, que eu tive a honra de receber em minha casa lá, e Isabel, né, Teixeira, né, poder discutir realmente os problemas de ordem, eu diria, de ordem mais nacional, mas ao mesmo tempo também compartilhar problemas de ordem regional. Então, eu acho que foi realmente algo assim, muito importante e creio que nós temos aí um desafio grande pela frente. Mas, como se trata de um seminário internacional, eu gostaria, com a licença dos senhores e das senhoras, de poder colocar aqui 3 elementos que eu os considero importantes neste momento. Por quê? Porque é um seminário propedêutico, é um seminário preparatório para a Rio+20. Então, eu creio que nesse seminário preparatório, essas 3 questões devem estar muito presentes. Em primeiro lugar, a urgente necessidade de aproximar um pouquinho mais a linguagem da ciência com a linguagem da política. Eu acho extremamente importante. Um recente encontro que teve em Londres agora, que alguns professores da PUC participaram, eu acho que ficou claro isso. Às vezes, essa dificuldade de articulação entre a linguagem da ciência, que tem uma dimensão de concretude, né, com a linguagem, né, da política, que é uma linguagem muito mais voltada para a dimensão do ideal. Então, unir essa dimensão do real com o ideal, eu acho que é fundamental neste momento. Essa união, por que isso? Porque exatamente toda a discussão política sobre a sustentabilidade, ela tem que incorporar esses dados incontestáveis das nossas ciências, né? E no nosso caso, particularmente, no momento planetário que nós estamos vivendo, mudanças climáticas, esses dados são extremamente importantes, né? Tem que unir realmente exatamente essa linguagem da ciência com a linguagem da política, né? E aí eu creio que os países que formam os BRICS, eles são detentores, né, não só de uma riqueza, de riquezas naturais e culturais, mas também são detentores de um volume de informações, né, extremamente importante para as discussões internacionais sobre essas questões socioambientais. Então, eu acho que esse é um momento importante por isso. Eu acho que são países que detêm, né, no ponto, vamos lembrar apenas, por exemplo, do ponto de vista da biodiversidade, dos recursos hídricos. Os países que formam os BRICS são detentores de riquezas extraordinárias dentro da área, né, sobretudo de algumas áreas importantes hoje, né. Por outro lado, são países que também, muito pluriversos nas suas culturas, têm uma riquezas culturais enorme, né, e tem volume, uma produção científica acumulada, né, considerável, não tem dúvida nenhuma, né. Tanto a África do Sul, tanto a Índia, tanto a Rússia, tanto a China e o Brasil, nós temos um volume de informações científicas extremamente importante. Então, eu acho que o momento talvez seja isso. O grande desafio é como unir esta linguagem concreta e real da ciência com a linguagem da política. Uma linguagem ideal, que é importante, evidentemente, mas que é preciso fazer esse casamento tão necessário. E, com isso, eu acho que nós quebramos, né, essa preocupação que existe de fazer com que a dimensão ambiental não seja tratada integradamente com a questão social. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente na Conferência da Rio+20. Né? Na Rio 92, nós sabemos que, né,
Isso foi realmente uma questão preocupante, mas eu acho que o mundo caminhou muito. Eu acho que não tem mais espaço para uma visão fragmentada. Eu acho que hoje nós temos espaço para uma visão mais unitiva, uma visão mais sistêmica, do qual as questões sociais têm implicações fortes na questão ambiental e as questões ambientais repercutem fortemente no social. Eu acho que por isso que eu estou chamando aqui dos desafios socioambientais, né, que eu creio que seja uma questão importante. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que nós temos que fazer com que a Rio+20 ela seja um espaço de reflexão, não tanto dos recursos e dificuldades que nós tivemos em relação, né, sobretudo nas últimas 2 décadas. Nós sabemos disso, que tivemos alguns avanços, mas também tivemos muitos recursos, dificuldades de poder, né, avançar, né, em pontos fundamentais. Mas eu acho que a Rio+20 não deve ser esse espaço para uma reflexão tanto sobre o passado, sobre o recuo, não. Eu acho que deve ser uma conferência voltada, encarnada no presente, mas voltada para o futuro. E, nesse sentido, eu diria que talvez nós temos que considerar os avanços, tanto na área social e ambiental, né, que nós tivemos, né, sobretudo nas 2 últimas décadas. Como lembrou bem o professor João Nogueira, nós tivemos muitos avanços, né, na área social e muitos avanços também na área ambiental, né? Então, eu creio que talvez a conferência ela tem que ter permeado um pouquinho mais exatamente com essa dimensão. Quais são os avanços que nós tivemos nessa área, né? E aí, para isso, eu creio que os BRICS, os países que formam os BRICS, estão cheios, se me permite a expressão, estão engravidados, estão cheios mesmo, né, de inúmeras experiências sustentáveis, que eu acho que deveriam ser modelos, né, de desenvolvimento socialmente mais justo e ecologicamente mais correto, mas não tem dúvida. Eu acho que esse é o papel grande, talvez, dos BRICS, né, de poder emergir essas experiências que foram acumuladas durante essas 2 décadas, né, e, para isso, dar à conferência uma dimensão positiva, porque trazendo essas experiências, eu creio que nós poderemos, né, avançar muito, né. E, certamente, nós temos muita experiência, né, basta pegar, por exemplo, na área, como foi lembrado pelo professor João Nogueira, na área social, mas também na área de educação ambiental, né, no nosso Brasil, sobretudo, nós tivemos avanços extraordinários nessa área, né, da economia solidária, da inclusão social, né, entre outras questões. Mas, então, eu creio que essas experiências exitosas deveriam, né, vir um pouco mais à tona, né. Então, se nós conseguirmos trazer essas experiências exitosas, né, para um debate, né, e, ao mesmo tempo, uma agenda positiva, eu acho que nós daremos passos significativos, né, e também, certamente, essas experiências vão ser importantes, não só nos debates, nas reflexões, mas também nos futuros acordos signatários, né? E, por último, eu diria que nós temos que alimentar realmente um clima de esperança na Rio+20. Né? Temos que alimentar. Eu acabei de escrever até um pequeno artigo que eu vou deixar para publicar um pouquinho mais perto da Rio+20 sobre isso. Eu acho que tem elementos de perplexidade, né, de incerteza, mas também nós temos muitas esperanças acumuladas, né? E nessa esperança que eu gostaria de dizer isso, quer dizer, nós não podemos, né, diante desse pessimismo, né, ocasionado muitas vezes pelos poucos avanços que nós conseguimos, né, em relação a outras conferências, em relação a alguns recursos, né, regionais, nós não podemos deixar de alimentar essa dimensão de esperança, né? Isso é fundamental. Eu acho que as mudanças, os progressos, a cooperação internacional, a busca permanente de equilibrar, né, o desenvolvimento com a preservação da natureza, realizada nos países que constituem os BRICS, eu acho que isso deve ser fonte de esperança, uma fonte de esperança muito importante. Por quê? Porque exatamente é o momento da Rio+20, é o momento em que essa nova geração, né, após Rio+20, né, ela pode, e ela vai nos ajudar muito a alimentar essa esperança, não tem dúvida. A geração antes da Rio+20 tinha uma dimensão muito mais de perplexidade,
porque a gente sabia o que é essa conferência, né? E depois é uma conferência de uma dimensão muito abrangente, né? Hoje eu acho que a sociedade mudou um pouquinho, foi criando essa consciência, né? Foi despertando realmente esse desejo enorme de poder buscar alternativas, seja ela soluções mitigatórias, seja ela soluções políticas para as questões, né, futuras, né? E porque realmente essa geração após Rio 92 pega um mundo diferente, um mundo marcado fortemente pelas mudanças climáticas e que nós temos realmente de ter esse horizonte de esperança. Então, nesse sentido, eu diria que essa nova geração é marcada por uma nova ética, uma ética apoiada, primeiro, na esperança de salvar o planeta, né? Coisa que a gente não tinha, né, lá no período que realizamos a Rio 92. Agora não, isso é muito forte do ponto de vista da sociedade internacional. Depois, uma ética marcada na busca de alternativa para minimizar os efeitos das mudanças climáticas, que é uma realidade. Essas mudanças realmente são realidades concretas, não tem como, né, negá-las, mas existe realmente um desejo profundo de buscar alternativas, né, para minimizar essas mudanças. Depois também tem uma dimensão que eu acho que é socioeducativa, muito importante, que é exatamente corrigir hábitos sustentáveis, né? Existe uma marca muito forte, né? Quem leu o Globo do domingo, viu realmente uma reportagem feita com essa geração após a Rio 92, foi muito interessante aqui, para mostrar realmente o que está por trás dessa nova geração. Quais são os valores, os princípios éticos que estão aí presentes nessa futura geração? Eu acho que isso deveria ser considerado, né? Por quê? Porque essa geração também tem uma dimensão, um desejo, embora existam as práticas às vezes um pouco contraditórias em algumas coisas, mas tem um desejo intrínseco profundo de poder testemunhar, né, concretamente atos e ações de sustentabilidade. Então, nesse sentido, eu diria que é importante que essa conferência da Rio +20, né, e que nessas reflexões vão ser realizadas aqui durante esses dias, que seja muito marcado isso, quer dizer, de levar em conta essas novas aspirações dessa nova geração, né? E não tem dúvida de que as discussões e decisões da Rio +20, ela deve contribuir para alimentar essa esperança de uma juventude que aposta menos nas palavras e mais nos gestos e nas ações concretas. Então, nesse sentido que, né, eu quero desejar sucesso, né, e que todos vocês possam aproveitar muito dessas reflexões, né? São reflexões feitas por pessoas não só competentes nas suas áreas, mas pessoas que estão vivendo do dia a dia essa concretude dos problemas, que certamente contribuirão muito para a gente ter realmente depois, né, um subsídio importante para a Rio +20. Né? E quero, em nome da universidade, agradecer muito e, como eu disse no começo, eu fico feliz porque, né, saber que realmente existe essa preocupação, né, dentro do Instituto de Relações Internacionais, dentro do departamento, ligado aos BRICS, né, ao BRICS, que é uma realidade concreta aqui na nossa cidade. E quero também dizer que fico muitíssimo feliz de saber que, uma semana antes da Rio +20, nós estaremos sediando também o Encontro Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, né, cujo ministro esteve na PUC dando a sua aula na sexta-feira, e que é muito importante porque ali estarão reunidos realmente, né, os principais cientistas dentro de áreas específicas para um debate profícuo, que tenho certeza que vai servir como subsídio muito para a Rio +20. Dessa forma, agradeço então a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite e desejar sucesso e agradecer mais uma vez, né, o apoio do Ministério, né, a PUC agradece também o apoio, né, da Prefeitura e vamos caminhar junto nesse desafio que é planetário e que é de interesse de todos nós. Muito obrigado. Boa noite.